Algumas celebridades desapareceram sem deixar rastro, deixando para trás perguntas sem resposta e mistérios assombrosos. Hoje, exploramos 25 celebridades que desapareceram misteriosamente, provocando rumores, teorias e especulações intermináveis sobre o que realmente aconteceu com elas. Amelia Earhart, em 1937, a queridinha da América perseguiu o último horizonte inexplorado, um voo ao redor do mundo pela linha do Equador em um brilhante Lockheed Electra. Ela decolou de Lae, Nova Guiné, no dia 2 de julho com o navegador Fred Noonan, 20 horas de combustível e um céu do Pacífico que engolia sinais de rádio por completo. Estamos na linha 157-337. Earhart transmitiu para o navio Itasca. Correndo de norte a sul, depois estático, Roosevelt autorizou a maior busca aérea e marítima em tempos de paz na história dos Estados Unidos. 4 milhões de dólares, 66 surtidas de aeronaves, 250 mil milhas quadradas, encontrando apenas água e silêncio. O Electra pousou perto da pequena ilha Howland, derivou até o Atoll Gardner ou afundou sob as ondas, agora vasculhadas por robótica e rumores. Cada ping de sonar desperta uma lenda maior do que a própria aviação. A destemida cidadã do Kansas, que provou que as rotas aéreas não eram reservadas apenas para homens, então desapareceu nelas para sempre. Michael Rockefeller. Herdeiro da dinastia mais poderosa da América, Michael Rockefeller ansiava por autenticidade intocada pelas fortunas do petróleo. Em 1961, seu catamarã virou na costa de Asmat, na Nova Guiné. "Acho que consigo", ele disse ao antropólogo René Wasson, antes de nadar 3 milhas em direção a uma borda de manguezal patrulhada por caçadores de cabeças. Ele nunca alcançou a civilização. Fuzileiros navais holandeses, helicópteros e missionários vasculharam os pântanos. Rumores nativos afirmavam que espíritos ou canibais o reivindicaram primeiro. Os ossos nunca foram encontrados, mas a lenda de Rockefeller perdura. Foi a vingança tribal que silenciou o curioso graduado de Harvard, ou ele se integrou a uma aldeia invisível aos olhos ocidentais. Seus remos vazios estão hoje pendurados no Museu Metropolitano de Nova York, artefatos tanto da história da arte quanto de uma ausência arrepiante. Sean Flynn. O filho de Errol Flynn herdou as maçãs do rosto de Hollywood, mas encontrou propósito por trás de uma Nikon. Em 1970, as imagens do Vietnã e Camboja de Sean colocaram as salas de estar americanas na linha de fogo. Em 6 de abril, ele e o colega fotojornalista Dan Stone desceram a rodovia 1 do Camboja, com as alças das câmeras balançando. Postos de controle do Viet Cong os engoliram. Notas desclassificadas da CIA sugerem cativeiro pelo Khmer Rouge, talvez 1 ano em campos na selva antes da execução. Amigos procuraram em aldeias destruídas por bombas. Nada surgiu além de rumores granulados. O último ato conhecido de Flynn foi buscar a verdade mais longe do que qualquer credencial de imprensa deveria ir, até o ponto de fuga de uma zona de guerra. Jim Thompson. Espião da OSS, que virou rei da seda, Jim Thompson fez dos têxteis tailandeses o destaque das passarelas de Paris. De férias nas terras altas de Cameron, na Malásia, no domingo de Páscoa de 1967, ele entrou na floresta tropical Esmeralda após o almoço e desapareceu entre as cigarras. Tropas malaias, rastreadores aborígenes e cães farejadores cobriram 400 milhas quadradas. Nenhum pedaço de tecido apareceu. Teorias florescem. Sequestro por guerrilheiros comunistas, recall da CIA para operações secretas, ataque de tigre ou aposentadoria voluntária para o anonimato de um monge. A sua mansão de teca em Bangkok é agora um museu. Os turistas maravilham-se com a sua serenidade, esquecendo que o seu proprietário saiu por uma porta dos fundos que a história nunca reabriu. Jimmy Hoffa, o chefe dos Teamsters, Jimmy Hoffa, negociou pensões e presidentes. Depois procurou um encontro em Detroit com tenentes da máfia em 30 de julho de 1975. Ele telefonou para sua esposa do restaurante Machos Red Fox às 2:30 da tarde, reclamando que os homens estavam atrasados. 30 minutos depois, Hoffa evaporou. Famosas escavações sob o Giant Stadium, fazendas de cavalos suburbanas e píeres dos Grandes Lagos renderam apenas retroescavadeiras e folclore. Arquivos do FBI apontam para um rápido acerto de contas da máfia sindical, corpo cremado em poucas horas, mas sem
O líder sindical mais infame da América aparece diariamente nas páginas dos tabloides, sempre fora para o almoço. Jean Spangler, figurante de Hollywood, beijou sua filha de boa noite em 7 de outubro de 1949, prometendo uma filmagem tardia e uma conversa sobre pensão alimentícia com seu ex. 2 dias depois, a polícia encontrou sua bolsa no Griffith Park de Los Angeles, alça quebrada. Dentro, um bilhete. Kirk, não posso esperar mais. Vou ver o Dr. Scott. Vai funcionar melhor assim enquanto a mãe está fora. Será que Kirk era o ídolo do cinema Kirk Douglas? Ele negou o envolvimento. Um aborto ilegal acabou com a vida dela. Nenhum hospital a admitiu. Chamadas de elenco ainda listam Jean Spangler como uma história de advertência das sombras dos bastidores da fama. Weldon Keys, poeta, pintor, pianista de jazz. Weldon Keys era brilhantismo envolto em inquietação. Em 18 de julho de 1955, seu sedã Plymouth estava parado ao lado da ponte Golden Gate em São Francisco. Chaves dentro. Gato deixado com vizinhos. Contas bancárias esvaziadas sugeriam México. A ausência de notas de suicídio sugeria o contrário. Amigos lembram dele dizendo: "O mundo está cheio de pessoas que simplesmente desaparecem." 40 anos depois, críticos elogiam seus versos, mas sua melhor linha pode ser as pegadas que param no meio do caminho, convidando estudiosos a terminar a estrofe. Forrest Chubb, rapper de Toronto. Forrest Chubb embalou vibrações de praia e o single de sucesso Passenger antes de voar para Puerto Vallarta em outubro de 2010. As fotos das férias pararam, o telefone ficou mudo. Imagens de segurança do condomínio mostraram-no saindo com estranhos. Dossiês mexicanos permanecem selados. A CP Records cancelou os planos do álbum enquanto a mãe de Chubb percorria necrotérios e estradas desertas. Uma década depois, a coordenação entre Canadá e México é um enigma burocrático, e os streams da música de Chubb aumentam a cada aniversário. Faixas fantasmas de um artista ouvido pela última vez cantarolando à beira-mar. Barbara Newhall Follett, publicando seu primeiro romance aos 12 anos. Barbara Follett era uma prodígio navegando oceanos e frases. Em 1939, a Grande Depressão havia reduzido os royalties. A suspeita da infidelidade do marido crescia. Em 7 de dezembro, ela deixou o apartamento deles em Boston com $30 e um caderno, prometendo voltar. Ela nunca voltou. A polícia adiou a ação, citando uma briga conjugal. Os apelos de sua mãe caíram em ouvidos de tempos de guerra. Hoje, os livros fora de catálogo de Follett são vendidos por centenas. Cada uma mensagem em uma garrafa da mais jovem náufraga da literatura. Connie Converse. Uma década antes de os cantores e compositores terem um nome, Connie Converse dedilhava joias confessionais em bares de Greenwich Village. A fama nunca a chamou. Aos 50 anos, cartas para amigos diziam que ela precisava estar em outro lugar, ser outra pessoa. Em agosto de 1974, ela arrumou seu Volkswagen Fusca e dirigiu para o oeste. As placas desapareceram no primeiro pedágio. 30 anos depois, arquivistas lançaram suas demos em rolo a rolo. Tributos da NPR a coroaram como a mãe do indie folk. No entanto, o cinto de segurança daquele Beatle, em algum lugar, permanece desatado. Jim Sullivan. Jim Sullivan era uma figura marcante no final dos anos 1960 em Los Angeles. Voz de barítono, estrutura esguia, sempre com um violão Martin pendurado em um ombro. UFO, seu álbum de estreia de 1969, fundiu o som country, psicodelia cintilante e letras sobre estradas desertas onde as pessoas simplesmente desaparecem. Os críticos adoraram, o rádio ignorou, um álbum seguinte parou, os shows secaram e em 1975 o homem de 35 anos arrumou seu Volkswagen Fusca para Nashville, prometendo à esposa uma última chance de estrelato. Após 12 horas seguidas dirigindo, ele fez check-in no La Mesa Motel em Santa Rosa, Novo México. Comprou vodka, mas nunca dormiu no quarto.
No dia seguinte, trabalhadores do rancho encontraram seu carro em uma estrada de terra remota. Portas destrancadas, violão, carteira e caixas de LPs de UFO ainda dentro. Pegadas na areia, levavam em direção ao matagal. Depois, paravam. Os patrulheiros estaduais descartaram roubo. Os locais sussurravam que ele cruzou com contrabandistas. Os fãs se apegaram ao título do álbum estranhamente profético e ao relato do cowboy de um homem solitário caminhando para o nada. Sem ossos ou pertences além daquele violão abandonado, Jim Sullivan continua sendo a nota mais literalmente ausente da música folk, Bison Dale. O pivô da NBA, Brian Williams, nunca se sentiu à vontade sob o brilho fluorescente das arenas. Em 1998, com 1 ano e 36 milhões de dólares restantes em seu contrato com os Pistons, o campeão do Chicago Bulls se afastou, renomeando-se Bison Dale, para homenagear sua ascendência Blackfoot. Ele comprou um catamarã de 14 metros, Hakuna Matata, vagando pelo Pacífico com a namorada Serena Carlan e o capitão francês Bertrand Saldeu. Em 6 de julho de 2002, eles receberam o irmão mais velho de Dele, Miles Dabor, um homem perpetuamente à sombra de Bison. 18 dias depois, Dabor navegou sozinho até o Tahiti, registrando novamente a embarcação como Ariabella e falsificando a assinatura de Bison para comprar 152 mil dólares em ouro. As autoridades embarcaram, buracos de bala remendados, bote manchado de sangue limpo. Investigadores franceses e do FBI concluíram que Dabor atirou nos 3 companheiros após uma luta no mar. Talvez uma discussão por dinheiro pesou os corpos e afundou as evidências em profundidades de 12 mil pés. Encurralado na Califórnia naquele setembro, Dabor injetou uma dose fatal de insulina, entrando em coma sem confissão. Com cada maré, o Pacífico sussurra uma tragédia de Caim e Abel. Um homem que escapou da fama global apenas para cair vítima da inveja fraterna, muito além do horizonte terrestre. Rico Harris. Rico Harris já dominou os playgrounds da Califórnia. Um prodígio de 2,6 metros que encantava nas partidas de verão da UCLA, antes que o alcoolismo arruinasse suas esperanças profissionais. Em 2014, com 37 anos e sóbrio, ele se reinventou em Seattle com a noiva Jennifer Song, ansioso para começar a trabalhar em segurança para a Amazon. No dia 9 de outubro, ele partiu para Los Angeles para pegar seus pertences e visitar sua mãe. À 1h08 da manhã, ele ligou para a Song de uma parada de descanso em Sacramento, exausto, mas continuando em frente. 12 horas depois, chamadas de saúde mental tocaram seu celular perto do Cache Creek Casino. Então, silêncio. Um delegado do xerife avistou seu Nissan Altima 5 dias depois, em uma estrada de incêndio esburacada no condado de Yolo. Motor desligado, chaves na ignição, telefone preso debaixo do assento, uma bebida energética pela metade e uma bola de basquete no assoalho. Equipes de busca mapearam ravinas e matagais de carvalhos por semanas, descobrindo um caminho de pegadas, um único tênis Nike e nada mais. As teorias variam de desorientação induzida por recaída a jogo sujo ao longo de corredores de tráfico de drogas. Ainda assim, com todos os satélites e cães farejadores, o Vale de Capai simplesmente se abriu e engoliu um homem cuja estrutura antes parecia grande demais para qualquer esconderijo. Ambrose Bierce. Ambrose Gwinnett. Bierce sobreviveu a Shiloh, Chickamauga e ao terremoto de São Francisco de 1906, brandindo sarcasmo mais afiado que qualquer sabre. Aos 71 anos, com royalties diminuindo e a era mudando, ele buscou uma última data. Em outubro de 1913, ele cruzou El Paso para o México revolucionário, dizendo aos repórteres que estudaria a Guerra Real. Cartas para sua secretária dos trilhos de Chihuahua descreviam a fumaça da artilharia como nuvens de trovão roxas. Sua última nota conhecida, 26 de dezembro, menciona seguir em direção a Ojinaga com a divisão do norte de Pancho Villa. Depois disso, os fios do telégrafo ficaram frios. Testemunhas mais tarde afirmaram que um gringo idoso que correspondia à descrição de Bierce foi executado por federalistas. Outros juraram que ele morreu de pneumonia em Marfa, Texas. Um conto fantasioso o coloca no Grand Canyon anos depois, como um eremita, escrevendo aforismos cínicos. O próprio Bierce escreveu certa vez:
Uma pessoa desaparecida é uma pergunta incorporada. No caso dele, a pergunta sobreviveu ao corpo, transformando o autor de histórias de fantasmas em seu protagonista. Uma ironia que o velho rabugento poderia ter saboreado como sua linha final perfeita e impronunciável. Lord Lucan, alto, charmoso, viciado em gamão. Richard John Bingham, o sétimo conde de Lucan, era um aristocrata do jet set dos anos 1960, mas as dívidas de jogo aumentaram, as batalhas pela custódia se intensificaram e no dia 7 de novembro de 1974, o horror visitou o número 46 da Lower Belgrave Street. A babá da família, Sandra Rivet, foi encontrada espancada no porão. Lady Veronica Lucan cambaleou até um pub próximo, ensanguentada mas viva, nomeando seu marido separado como agressor. Lucan telefonou para sua mãe dizendo que Rivet morreu em um terrível acidente. Depois, desapareceu. Seu Ford Corsair emprestado apareceu em New Haven com um cano de chumbo dentro. Apesar dos avisos da Interpol e recompensas de $250 mil, avistamentos da Nova Zelândia ao Zaire não deram em nada. Detetives britânicos suspeitam de suicídio ao atravessar o canal. Teóricos da conspiração imaginam uma passagem secreta a bordo do iate de um amigo. O inventário declarou-o morto em 1999 e um certificado de óbito de 2016 transferiu o título de cortesia para seu filho. No entanto, os jornais o revivem anualmente, sugerindo um conde de cabelos prateados pedindo martinis em Montevidéu. Em clubes sofisticados de Londres, uma poltrona de couro vazia ainda carrega a placa, reservado para Lord Lucan por precaução. Joe Pitchler. Joe Pitchler encantou o público como o irmão mais novo travesso em Beethoven's Third e como o quarterback de uma pequena cidade em Varsity Blues. Mas os papéis de adolescente secaram e aos 18 anos ele voltou para Bremerton, Washington, terminou o ensino médio e começou a vender carros. Em 5 de janeiro de 2006, após jogar pôquer com amigos, Joe saiu às 4 da manhã prometendo ligar mais tarde. Ele nunca ligou. 4 dias depois, seu Toyota Corolla prateado estava abandonado perto da Ponte Manette, voltado para as vistas à beira-mar que ele adorava desenhar. Dentro, uma nota direcionava os pertences pessoais para seu irmão mais novo e declarava: "Eu gostaria de ter sido um irmão mais forte", mas não incluía despedida ou intenção suicida. Cães farejadores de cadáveres vasculharam os bancos de maré próximos. Mergulhadores examinaram as águas geladas de Kitsap. Nenhum vestígio humano apareceu. A família argumenta que Joe planejava voltar a atuar, citando fitas de audição em seu disco rígido. A polícia classifica o caso como desaparecido em perigo. Na tradição de Hollywood, estrelas infantis caídas muitas vezes lutam contra o vício ou o anonimato. Para Joe Pitchler, a narrativa congelou no meio da cena, perpetuamente esperando por uma deixa final que nunca veio. Scott Smith. Poucas linhas de baixo evocam a exuberância dos anos 1980 como Turn Me Loose, do Loverboy, ancorada pela batida constante do cofundador Scott Smith. Um marinheiro experiente, Smith levou amigos em seu veleiro de 12 metros, C Major, na tarde clara de 30 de novembro de 2000, contornando o traiçoeiro Point Conception, um cabo notório como o cemitério do Pacífico. Uma onda rebelde de 25 pés atingiu o lado estribordo, lançando Smith ao mar antes que alguém pudesse reagir. Eles jogaram boias salva-vidas. Ele desapareceu na espuma. C-130s, cortadores e helicópteros infravermelhos da Guarda Costeira dos Estados Unidos vasculharam 5.800 milhas quadradas por 62 horas. Nenhum destroço, nenhum corpo. Especialistas observam que as correntes ali podem arrastar uma pessoa 40 milhas em 24 horas. Temperatura da água, induzindo hipotermia, em 20. Loverboy retomou a turnê com baixistas substitutos, mas cada encore inclui um brinde silencioso ao companheiro de equipe reivindicado pelo oceano de sua casa. Fãs às vezes lançam faixas vermelhas, marca registrada de Smith no palco, no mar em Point Conception, pequenos crescentes escarlates engolidos por ondas que mantêm seu ritmo secreto. Zoe McClellan. Zoe McClellan construiu uma reputação, interpretando oficiais competentes. Alferes Dodson, em JAG. Analista Meredith Brody, em NCIS, New Orleans.
Fora das câmeras, uma tempestade se formava. Sua separação em 2019 do ator J.P. Gillen desencadeou uma disputa judicial na Louisiana sobre o filho pequeno deles, Sebastian. Quando Gillen enfrentou acusações de colocar a criança em perigo, McClellan se mudou para Los Angeles sob ordens de custódia temporária. Em 2021, Ghislaine apresentou acusações de sequestro, alegando que a mãe e a criança desapareceram. TMZ fez uma vigilância. Endereços. A correspondência do Screen Actors Guild foi devolvida. O Instagram congelou em 2019 selfies. O Tribunal Superior de Los Angeles emitiu um mandado, mas o LAPD classifica o assunto como civil, não criminal, limitando os recursos de busca. Alguns informantes sugerem que McClellan vive tranquilamente no exterior, educando em casa enquanto as moções legais tramitam por dossiês de tribunais de família selados. Outros temem que ela esteja isolada, com a carreira paralisada pelo próprio desaparecimento que deveria proteger seu filho. Até que os processos de custódia sejam deslacrados ou as lentes dos paparazzi capturem um sorriso familiar, os bancos de dados de Hollywood listam Zoe McClellan como inativa, mesmo enquanto reprises transmitem sua postura constante para milhões todas as noites. Jimmy Sweet Robinson. No circuito de clubes de Detroit em 1966, Jimmy Sweet Robinson liderava os Falcons com um tenor aveludado que dividia a diferença entre o fogo do gospel e o sussurro de quarto. Uma noite de julho no Bwint Grand Lounge, ele saiu durante o intervalo e nunca voltou para o segundo set. Os colegas de banda presumiram um desvio romântico. Ao amanhecer, eles registraram um boletim de desaparecimento. A polícia de Detroit, sobrecarregada pelos distúrbios dos anos 60, registrou com poucos detalhes. Os contratos de gravação listavam os vocalistas coletivamente, tornando o rastreamento pelo seguro social quase impossível. Ao longo de décadas, aficionados de soul folhearam listas de sindicatos, registros fiscais, até mesmo livros de cemitérios em busca do verdadeiro nome de nascimento de Robinson, sem sucesso. Alguns hipotetizam dívida com a máfia, outros evasão do serviço militar para o Canadá, mas os Falcons sobreviventes não recordam medo em sua voz, apenas entusiasmo sobre uma audição na Atlantic Records que se aproximava. Hoje, colecionadores tocam discos de 45 rotações desgastados como You're So Fine, imaginando o terno prateado do vocalista e o chapéu de aba larga balançando além das luzes do palco na mitologia de Motown. Música eternamente doce, cantor para sempre desaparecido. Glenn Miller. Capitão Glenn Miller, arquiteto da trilha sonora da era do swing, trocou o Carnegie Hall pelo CAC em 1942, liderando a banda da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos para elevar o moral das tropas. Em 15 de dezembro de 1944, ele embarcou em um UC-64 Norseman monomotor na RAF Twinwood, Bedfordshire, com destino a Paris recém-libertada para organizar uma transmissão de Natal. Névoa espessa como algodão cobria a Inglaterra. Os pilotos ignoraram as previsões do tempo, ansiosos para vencer o anoitecer. Em algum lugar acima do Canal da Mancha, o Norseman desapareceu. Uma teoria culpa o congelamento do carburador, outra sugere que o avião voou abaixo dos Lancasters da RAF que retornavam, despejando bombas não utilizadas, detonando ondas de choque que derrubaram Miller. Apesar das varreduras de sonar e dos relatos das redes de pesca francesas, nenhum destroço apareceu. O Departamento de Guerra declarou-o morto um ano depois, mas a família manteve a esperança até os anos 1950. Toda a temporada de festas, In the Mood, flutua pelos alto-falantes do rádio, e os ouvintes imaginam não apenas J.I.'s dançando Jitterbug, mas um trombonista congelado no ar, batuta ainda levantada contra o cinza interminável de um mar de inverno. Harold Holt. Quando o primeiro-ministro australiano Harold Holt entrou no mar em Cheviot Beach, Victoria, no dia 17 de dezembro de 1967, ele era conhecido por reformas audaciosas na imigração e um entusiasmo inabalável por nadar no oceano. Testemunhas o viram lutar contra as ondas antes de desaparecer sob a agitação turbulenta. Dentro de uma hora, a polícia mobilizou uma das maiores buscas da história da Commonwealth. Mergulhadores da Marinha Real Australiana, helicópteros da Força Aérea, mergulhadores com arpões, sondando profundezas infestadas de tubarões. As correntes ao largo de Portsea formam fortes correntes de retorno.
Especialistas acreditam que o corpo de Holt foi levado pela traiçoeira corrente Rip, na entrada do Estreito de Bass. No entanto, a ausência de restos mortais gerou conspirações da Guerra Fria, extração por submarino chinês, deserção para a CIA, até mesmo encenar sua própria morte para fugir. O parlamento não introduziu nenhum protocolo constitucional para o desaparecimento de um líder. O gabinete nomeou apressadamente um sucessor. Em 1969, Melbourne inaugurou o Centro de Natação Memorial Harold Holt. Os australianos se levantam. Reclamado por seu hobby e por águas mais antigas do que qualquer época política, Richie Edwards. O letrista guitarrista Richie Edwards transformou os Manic Street Preachers na consciência crua da Grã-Bretanha, esculpindo R$4 em seu braço durante uma entrevista em 1991 para provar sinceridade artística. A doença mental o perseguia. Passagens por clínicas psiquiátricas, peso esquelético, cadernos repletos de niilismo. No dia 1º de fevereiro de 1995, ele fez o check-out do Embassy Hotel em Londres, dirigiu até seu apartamento em Cardiff e depois desapareceu. Seu Vauxhall Cavalier apareceu perto da Ponte Severn, um infame ponto de suicídio. No entanto, as câmeras de segurança nunca o capturaram nas passarelas. Recibos mostram 2 semanas em pensões de Bristol lendo jornais. Investigadores sinalizaram avistamentos em Goa, Fuerteventura e um kibbutz. Cada um não deu em nada. Os companheiros de banda mantiveram sua parte dos royalties em custódia, gravando 3 álbuns como um trio antes que o inventário de 2008 declarasse Richie presumido morto. Ainda assim, pubs galeses realizam vigílias anuais, guitarras em bancos vazios enquanto fãs analisam suas últimas letras em busca de coordenadas. Em uma indústria viciada em turnês de ressurreição, Edwards permanece como o eterno encore que recusa o palco. Ettore Majorana. Aos 27 anos, Ettore Majorana havia desvendado o comportamento dos nêutrons e impressionado Enrico Fermi o suficiente para garantir uma cobiçada cátedra na Universidade de Nápoles. Brilhante, mas taciturno, ele disse aos colegas: há apenas 2 coisas importantes na vida, a matemática e as mulheres. No dia 25 de março de 1938, ele retirou todo o seu saldo bancário, enviou cartas enigmáticas à família aludindo a uma escolha inevitável e embarcou no ferry noturno de Palermo para Nápoles. Quando o navio atracou, Majorana não estava a bordo, embora um comissário de bordo afirmasse tê-lo vislumbrado ao amanhecer. O regime de Mussolini iniciou uma busca, temendo deserção para cientistas nazistas. Funcionários do Vaticano verificaram os claustros. A polícia dragou enseadas do Tirreno. Décadas depois, inteligência italiana desclassificada, sugestões de avistamentos de um físico eremita em mosteiros sul-americanos. A teoria quântica leva seu nome, fermions, de Majorana, partículas que são suas próprias antipartículas, existindo e não existindo simultaneamente. Apropriadamente, seu descobridor tornou-se uma superposição na história, tanto vivo quanto morto, presente e ausente, um enigma que ele mesmo poderia ter admirado. Frederick Valentich. Frederick Valentich, obcecado por aviação, tinha registrado apenas 150 horas de voo quando alugou um Cessna 182L em 21 de outubro de 1978, planejando um voo ao entardecer através do Estreito de Bass até a Ilha King para um jantar de lagosta, embora não tenha feito os arranjos de pouso. Às 7h06 da noite, com o sol abaixo do horizonte, ele comunicou via rádio ao serviço de voo de Melbourne. Uma grande aeronave com 4 luzes brilhantes orbitando acima. Os controladores não viram eco no radar. Valentich relatou irregularidade no motor e uma nave metálica brilhante pairando. E não é uma aeronave. Transmissão final. 18 segundos de ruído metálico. O resgate marítimo e aéreo vasculhou 1000 milhas quadradas, encontrando apenas uma mancha de combustível de aviação. Céticos citam desorientação espacial, observando que Valentich frequentemente praticava acrobacias aéreas. Crentes destacam múltiplos relatos de OVNIs naquela noite. Em 2012, uma carenagem de motor correspondente ao seu Cessna foi encontrada na costa perto de Apollo Bay, DNA inconclusivo. Hoje, pilotos que cruzam o Estreito de Bass às vezes veem reflexos verdes em seus para-brisas, ouvindo a voz apavorada do jovem piloto em seus fones de ouvido. Dorothy Arnolds.
Dorothy Arnold, de 25 anos, educada em Colômbia e herdeira de uma fortuna de importação de perfumes, saiu de sua casa na East 72nd Street em 12 de dezembro de 1910, com a intenção de comprar um vestido de noite. Ela cumprimentou uma amiga na Quinta Avenida, comprou chocolates na Park and Tilford e então desapareceu em meio aos compradores do meio-dia. A imprensa devorou cada pista. Fuga com o aspirante a escritor George Griscom, Jr. Estado de fuga após repetidas rejeições de histórias. Sequestro por Dorothy. Seu pai socialmente rígido, Francis Arnold, rejeitou a publicidade policial contratando os Pinkertons que percorreram a Europa. Rumores se espalharam citando aulas de arte em Florença, suicídio no reservatório do Central Park, operação fatal em uma clínica ilegal. Em 1916, um falsificador condenado afirmou que cúmplices enterraram Dorothy em Nova Jersey após um aborto mal feito, mas a escavação revelou apenas poeira de porão. Sem corpo ou confissão, as festas da Sociedade de Manhattan deixaram a bandeja de cartões de visita de Dorothy polida, mas vazia. Uma acusação silenciosa de uma cidade que se orgulha de nunca perder ninguém, exceto ocasionalmente a mulher bem vestida que está bem ao seu lado.